A noite caía silenciosa sobre a cidade, um cenário que Rodrigo já conhecia bem. Como motorista de aplicativo há alguns anos, ele se acostumara a essa sensação de isolamento que só o turno noturno trazia. As ruas eram mais vazias, o tráfego mais suave e o silêncio profundo. Aquela era sua quarta corrida da noite e o cansaço começava a pesar. Ele sabia que ainda precisava de algumas corridas para compensar as horas no volante, mas já ansiava pelo fim do turno. As luzes dos postes e dos letreiros passavam lentamente pelas janelas do carro. O movimento nas ruas diminuía, os bares esvaziavam e o ruído da cidade começava a desaparecer. Rodrigo, mantendo os olhos na estrada, suspirou. Gostava da solidão das noites, mas naquela em particular sentia-se um pouco inquieto, embora não conseguisse identificar o porquê. Olhou para o celular preso no painel, ainda sem novas notificações. Após alguns minutos de espera, o aplicativo apitou, quebrando o silêncio no carro. Ele rapidamente conferiu o local da solicitação. Uma rua num bairro residencial tranquilo. Até aí, nada de anormal. O destino, no entanto, parecia estranho. Era em uma área afastada, onde ele raramente passava. Talvez uma casa nas proximidades da cidade, pensou. Nada que causasse grande preocupação. Sem hesitar, aceitou a corrida. A distância era curta, mas o desconforto de estar se afastando cada vez mais da zona urbana causava uma leve inquietação em Rodrigo. Algo naquela noite parecia diferente. Ligou o motor e seguiu em direção ao ponto de partida, deixando o incômodo para trás enquanto se concentrava na rota. Rodrigo chegou ao ponto de partida, uma esquina mal iluminada em um bairro tranquilo. O ambiente parecia deserto, exceto por um homem parado na calçada, de pé sob a luz fraca de um poste. O passageiro usava um casaco comprido, algo pesado demais para o clima daquela noite morna. Ele se aproximou do carro lentamente e Rodrigo notou que o homem não fez contato visual ao entrar. As primeiras palavras trocadas foram rápidas e formais. "Boa noite", disse Rodrigo, tentando soar casual, como sempre fazia. O homem respondeu apenas com um leve aceno de cabeça e um murmúrio que Rodrigo mal ouviu. Fechando a porta suavemente, o passageiro afivelou o cinto, sentando-se ereto, sem se encostar no banco. Havia algo na postura dele que não passava despercebido. Uma rigidez, como se estivesse sempre em alerta. Rodrigo, já acostumado com todo tipo de passageiro, tentou não dar muita importância. Ligou o carro e conferiu o destino mais uma vez. A viagem seria curta, cerca de 15 minutos, mas o lugar continuava a intrigá-lo. Mesmo assim, seguiu em frente. O clima dentro do carro estava estranho. O homem permanecia em silêncio, olhando fixamente pela janela, enquanto as ruas desertas passavam rapidamente pelo vidro. Para quebrar o silêncio incômodo, Rodrigo tentou puxar assunto. "Destino um pouco longe, né?" ele disse, com um leve riso, tentando aliviar a tensão. Sem virar o rosto, o passageiro murmurou algo inaudível. Rodrigo desistiu de continuar a conversa e o silêncio voltou a preencher o carro. A partir dali, ele focou apenas na direção, embora sentisse a presença do homem no banco de trás como um peso crescente. O passageiro parecia deslocado. Rodrigo não conseguia apontar exatamente o que o incomodava, mas era como se aquele homem não pertencesse àquela noite, àquele lugar. A sensação de desconforto se intensificava a cada quilômetro. Olhando rapidamente pelo retrovisor, Rodrigo percebeu que o passageiro estava imóvel, os olhos fixos na escuridão lá fora. Cada vez mais ansioso para terminar aquela corrida, Rodrigo tentou afastar o incômodo crescente, mas algo dentro dele o avisava que aquela corrida não seria como as outras. O silêncio dentro do carro já estava se tornando insuportável. Rodrigo acelerava levemente, tentando terminar a corrida o mais rápido possível, mas o desconforto não diminuía.
O passageiro continuava imóvel no banco de trás, olhando para fora, como se estivesse absorto em seus próprios pensamentos. Foi então que, sem aviso, o homem começou a falar. É estranho como tudo pode mudar em um instante, não é? A voz dele era baixa, quase sussurrada, mas preenchia o carro como um eco. Rodrigo, pego de surpresa, levou alguns segundos para responder. Sim, é verdade, disse sem saber ao certo para onde aquela conversa estava indo. Você já pensou na morte? Perguntou o passageiro, ainda olhando para a escuridão lá fora. Rodrigo sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele não gostava de falar sobre esses assuntos, especialmente com estranhos, mas, tentando manter o profissionalismo, respondeu: Acho que todo mundo já pensou nisso em algum momento, né? Mas não é algo que eu fico pensando muito. O homem continuou, como se Rodrigo não tivesse falado. Eu nunca pensei que minha vida fosse terminar daquele jeito, tão rápido. Um segundo eu estava lá, respirando, e no outro, tudo acabou, sem aviso, sem chance de corrigir nada. Rodrigo sentiu a tensão no ar crescer. Algo no tom do passageiro parecia profundamente pessoal, como se estivesse contando sua própria história. Ele espiou o homem pelo retrovisor, mas sua expressão era ilegível, os olhos ainda perdidos na escuridão do lado de fora. Aconteceu em uma noite como esta, continuou o passageiro. Estava dirigindo, assim como você, só queria chegar em casa, mas a vida tem um jeito estranho de surpreender a gente, não é? Rodrigo franziu a testa. O que aquele homem estava dizendo? Era coincidência demais para ser apenas uma história aleatória. A inquietação começou a transformar-se em medo. Ele tentou concentrar-se na estrada, mas a voz do passageiro parecia encher o carro, se tornando a única coisa que ele conseguia ouvir. Foi tão rápido. O carro saiu da pista, capotou várias vezes. O passageiro finalmente olhou para Rodrigo pelo retrovisor, seus olhos encontrando os do motorista por um breve momento. Eu morri naquele acidente, bem ali onde estamos indo agora. Rodrigo sentiu um frio percorrer seu corpo inteiro. O que ele acabara de ouvir? Ele tentou processar a informação, mas sua mente estava em choque. O destino final piscava no aplicativo. Um cemitério nos arredores da cidade. Rodrigo nunca havia percebido até aquele momento o local exato para onde estava indo. A garganta de Rodrigo secou e sua respiração ficou pesada. Ele olhou de relance para o passageiro novamente, mas o homem agora estava virado para a frente, silencioso e imóvel, como se nada tivesse sido dito. O silêncio voltou ao carro, mas dessa vez era esmagador. Rodrigo apertou o volante com mais força, o medo crescendo dentro de si. Estava lidando com algo muito além de sua compreensão, e cada segundo que passava o levava mais perto de um destino que ele não queria alcançar. Rodrigo sentia o suor escorrer pelas têmporas enquanto dirigia rumo ao destino final. O silêncio dentro do carro era tão opressor que ele quase conseguia ouvir seu próprio coração batendo mais forte. O cemitério já aparecia no GPS, a menos de 2 quilômetros de distância. Rodrigo tentou afastar os pensamentos perturbadores que o passageiro havia implantado em sua mente. É só uma história, dizia a si mesmo. Ele está brincando. Mas, por mais que tentasse, não conseguia se livrar da sensação crescente de que algo estava profundamente errado. A estrada que levava ao cemitério era estreita e cercada por árvores que bloqueavam parte da luz da lua. A escuridão parecia engolir o carro enquanto ele avançava, e o vento lá fora soprava de forma inquietante entre as folhas. Rodrigo evitava olhar para o retrovisor, temendo o que poderia ver. Ele apenas mantinha os olhos fixos na estrada à frente. Finalmente, ele avistou os portões do cemitério à distância. Eram grandes, de ferro envelhecido, e se erguiam como sentinelas silenciosos, guardando o que parecia ser uma entrada para um lugar esquecido pelo tempo. O destino piscou no aplicativo. Chegou ao destino.
Rodrigo engoliu em seco. Agora não havia como voltar atrás. Ele parou o carro próximo aos portões, sem saber o que fazer. As mãos suavam no volante, e ele hesitou por um segundo, antes de virar para trás, para olhar o passageiro. O banco de trás estava vazio. Rodrigo piscou, confuso. Não havia ninguém lá. O cinto do passageiro ainda estava afivelado, mas o homem havia desaparecido sem qualquer sinal. O motorista sentiu uma onda de pânico. Ele olhou em volta, verificou os arredores do carro, mas não viu ninguém à vista. Era como se o homem nunca tivesse estado ali. Desesperado, Rodrigo tentou encerrar a corrida pelo aplicativo. Ele precisava sair dali. Porém, a tela do celular não respondia. A corrida não terminava. Ele apertava o botão repetidamente, mas nada acontecia. O som do vento lá fora parecia aumentar, e ele começou a ouvir algo mais. Um sussurro. Era baixo, mas parecia vir de todos os lados, cercando o carro. Rodrigo olhou pela janela e viu formas sombrias se movendo entre as lápides. Ele apertou os olhos, tentando distinguir o que via, mas a escuridão era densa demais. As sombras pareciam dançar ao longe, e o sussurro crescia, transformando-se em uma espécie de murmúrio indistinto. O coração de Rodrigo batia descontroladamente no peito. Ele girou a chave do carro, tentando dar partida no motor, mas nada acontecia. O veículo estava morto, assim como o silêncio que pairava no ar, exceto pelos murmúrios que se intensificavam. Ele estava preso. Rodrigo percebeu, enfim, que não era apenas o passageiro que estava morto. Algo ali estava profundamente errado, e ele era o próximo a ser engolido por aquele lugar. O medo apertou seu peito com força, e a única coisa que ele conseguia pensar era: eu preciso sair daqui. Agora. De repente, o carro deu um leve solavanco, e o motor finalmente voltou à vida. Rodrigo não hesitou por um segundo sequer. Pisou fundo no acelerador, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. As sombras ao redor desapareceram enquanto ele se afastava rapidamente dos portões do cemitério. O sussurro, antes tão presente, foi se apagando gradualmente e o silêncio voltou a reinar no interior do carro. Ele dirigiu por vários minutos, sem um rumo claro, apenas querendo se distanciar o máximo possível daquele lugar. O caminho de volta à cidade pareceu interminável. Suas mãos ainda tremiam no volante e a mente lutava para processar o que havia acabado de acontecer. O homem no banco de trás, ele estava morto? Aquilo tudo foi real ou apenas uma alucinação causada pelo cansaço? Rodrigo não tinha respostas e, de certo modo, não queria descobrir. Quando finalmente chegou a uma área iluminada da cidade, ele estacionou o carro em uma avenida movimentada. Respirou fundo várias vezes, tentando controlar o tremor em suas mãos. O aplicativo de corrida ainda estava aberto em seu celular, mas a corrida, de alguma forma, havia sido encerrada. Não havia mais registro dela, nem do passageiro. Nos dias que se seguiram, Rodrigo evitou trabalhar à noite. Cada vez que recebia uma solicitação de corrida, especialmente para lugares afastados, ele hesitava. O som dos sussurros ainda ecoava em sua mente. Mesmo em plena luz do dia, ele sentia um arrepio percorrer sua espinha quando pensava naquela noite. A vida de Rodrigo jamais seria a mesma. Ele sobrevivera àquela corrida, mas o mistério da identidade de seu último passageiro e o que realmente acontecera naquela noite o assombraria para sempre.